Você me faz tão feliz. Eu amo a tua presença. Você me faz tão feliz. Eu amo a tua presença. Você me faz tão feliz. Eu amo a tua presença. Você me faz tão feliz. Mas às vezes as minhas lágrimas me encontram. Eu tenho medo de não conseguir. A paz do Senhor Jesus. Boa noite aos meus irmãos que me assistem às 8h30. Hoje é a nossa live 87 do ano de 2024. Agradeço ao Senhor pela sua vida e pela presença nessa live. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o que Deus ministrou ao meu coração neste dia e quero que o Senhor tenha liberdade de agir aos nossos corações, de nos ensinar, de nos instruir e de nos orientar. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos do 23 ao 33. A palavra do Senhor diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Pois por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ações de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo do 23 ao 33. Irmãos, Paulo deixou isso escrito porque a cultura da época, a igreja de Corinto, foi a igreja para a qual ele escreveu esse texto, ela estava inserida num contexto em que era uma igreja recém-nascida e a cultura era muito bagunçada, assim como nós hoje. A cultura que a gente vê por aí, a cultura que a gente vê lá fora é uma cultura extremamente bagunçada, com inversão de valores, né? O que é certo às vezes não é tão certo para eles, o errado virou certo, e a gente vê totalmente uma cultura invertida, uma cultura que é fora do padrão daquilo que Deus espera. Nós vemos de tudo por aí, não é mesmo? E nós, como igreja, precisamos ser postura, nós precisamos ser modelo em tudo. E quando eu digo igreja, eu não estou me referindo ao local físico, à assembleia solene que nós fazemos para adorar a Deus, para cultuar juntos, né? Para estar em comunhão. Não. Eu estou me referindo a você. Eu estou me referindo a mim mesma. Nós temos a responsabilidade de sermos representantes desse reino da porta para fora da igreja. Nós temos a responsabilidade de sermos representantes da igreja do Senhor. E essa representação, ela está vinculada às nossas atitudes, às nossas escolhas, à nossa conduta, no meio dessa sociedade que se encontra com a cultura totalmente invertida e toda bagunçada.
Foi por isso que Paulo escreveu esse texto. Foi por isso que Paulo escreveu como deveria ser a postura da igreja que estava, de uma forma ou de outra, exposta a essa bagunça que está lá fora. Paulo, no texto, diz que tudo é lícito. Porém, nem tudo convém. Paulo diz isso porque essa era a afirmação que conduzia as comunidades da época em que a igreja de Corinto estava inserida. Tudo me é lícito. Ou seja, se a lei não condena, se legalmente eu não vou ser penalizado por isso, então não tem problema nenhum eu fazer. Esse era um argumento que as pessoas utilizavam. Hoje em dia não está tão diferente assim, né? Hoje em dia vale tudo, hoje em dia tudo é permitido. Irmãos, nós precisamos entender que nós estamos em um mundo caído, onde tudo está distorcido. Na palavra de Deus diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica, nem tudo me convém. Eu e você, a gente precisa entender que a gente precisa ser, além de ser influenciados, nós precisamos ser influenciadores, nós precisamos ser uma igreja que influencia em todos os lugares. Não uma igreja que é levada pelos ventos de doutrina. Nós precisamos ser abençoadores, não apenas abençoados, edificadores, não apenas edificados. Nós precisamos ser uma igreja que vai representar Cristo aonde quer que vamos. E para isso a gente precisa fazer 3 perguntas. Para que a gente seja realmente crente de verdade, a gente precisa fazer 3 perguntas e responder para nós mesmos. A primeira pergunta é, por mais que as coisas elas são permitidas, é moralmente correto? É moralmente correto eu fazer isso? Porque os nossos padrões de certo ou de errado, eles são baseados em valores fundamentais que nós aprendemos, seja na nossa família, seja na sociedade, seja por meio da fé. E a base de tudo que é moral tem sustentação em Deus. Por exemplo, respeitar as pessoas, ajudar os necessitados, dizer a verdade, ajudar o próximo, socorrer o necessitado. Tudo aquilo que foge da base do que é moralmente correto não me convém. Deus, Ele é a fonte de toda a bondade. Deus, Ele é a fonte de tudo aquilo que é bom. Mas Ele usa pessoas como eu e você para expressar gestos de bondade. Na Bíblia diz que toda boa dádiva, ela vem dos céus. Provai e vede que o Senhor é bom. Irmãos, a base de tudo que é moral, ela tem sustentação em Deus. E existem coisas que a gente não precisa nem orar para saber. Se você vai fazer alguma coisa que você precisa omitir ou mentir do seu esposo, da sua esposa, não precisa nem orar para Deus que já está errado. Respeitar os mais velhos, respeitar o próximo, você não precisa nem orar a Deus para saber se faz ou não. É moralmente correto. E a nossa natureza deve demonstrar claramente, por meio das nossas escolhas, por meio da nossa conduta, por meio daquilo que fazemos, os atributos morais de Deus. Quais são os atributos morais de Deus? Amor, santidade, misericórdia, bondade, mansidão, verdade, justiça. Tudo isso deve nortear as nossas decisões. E sabe o que o Paulo está dizendo neste texto? É que por mais que a lei permita, por mais que esteja todo mundo fazendo, a gente precisa ver se é moralmente correto. Mas não pelos padrões de moralidade desse mundo caído, dessa sociedade que está corrompida pelo pecado, mas pelos padrões que vêm do céu, pelo padrão de moralidade que vem de Deus. Quando a gente nasce de novo, a essência de Deus precisa começar a ser revelada na nossa vida, nas nossas escolhas, nas nossas condutas. Quando a gente nasce de novo, o meu modo de falar, o meu modo de agir, o meu modo de me importar, o meu modo de conversar, ele muda.
Ele reflete o Senhor. Se não é moralmente correto, não me convém. Segunda pergunta, é lícito, mas é legal? Mas não estou falando de legal de ser bom, agradável de fazer, não. Eu estou falando de legal, legal significa estar de acordo com a lei, mas não de acordo com a lei dos homens. É legal perante a lei do Senhor? É legal à luz da palavra de Deus? Deus nos dá ordens expressas sobre sua lei. Deus estabeleceu regras que devemos seguir, regras que devem nortear a nossa conduta. Se está escrito, irmãos, está escrito. Não tem o que questionar. Se está escrito, a gente não precisa nem orar. Está escrito, é lei. A palavra do Senhor, ela deve ser o nosso manual de fé e prática. Tem coisas que a gente não precisa nem levar nem para moral, nem para ética. É lei, está escrito. Se é condenado por Deus, se está escrito que é condenado por Deus, é condenado por Deus e pronto. Né? Aquela história de, o amor. Irmãos. Não, o que importa não é o amor. Se está escrito que Deus condena, se Deus estabelece claramente qual é a regra sobre isso, pode até ser lícito, mas não me convém. Pode até todo mundo estar fazendo, né? Porque o amor é o que importa, Deus nos fez para ser feliz. Mas se está escrito que Deus condena, acabou. É permitido? É lícito perante os homens? Mas não me convém. Nós temos a responsabilidade de refletir a natureza moral do Espírito Santo em tudo que fazemos. Porque o Senhor, Ele nos fez como novas criaturas. E Ele quer que a gente trilhe um caminho baseado na palavra que vem dEle. Ele quer que nós venhamos entender que Ele trabalha alinhando as nossas vidas aos trilhos da sua palavra. Na palavra do Senhor, em João 14, deixa eu só confirmar aqui. João 14:15 diz assim, Jesus diz assim, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Sabe qual é a atitude mais clara de amor a Cristo, de se demonstrar amor por Ele? É obedecendo a sua palavra. O filho que ama, ele obedece o pai. Um dos atos de amor mais claros que a gente tem são atos de obediência. Eu tenho que entender que por mais que a sociedade me diga que é lícito, que não tem nada a ver, que é permitido, é a lei de Deus que tem que governar o meu coração. Terceiro ponto. Isso é eticamente correto? Uma definição de ética. Ética são códigos de comportamento. Vou ler aqui para vocês que eu deixei bem escritinho aqui para a gente não ter dúvida. Éticas são códigos de comportamento esperado que se aplicam na ausência de leis. Quando não tem uma lei que define claramente sobre o assunto, aí entra a ética. Então, um exemplo, eu tenho um irmão que ele vai casar na igreja católica e fui chamada para ser madrinha. Eu posso ir? Irmãos, na Bíblia não tem nada dizendo a respeito disso. Eu posso ir, sim. Na Bíblia não está escrito, vocês, amados irmãos, quando tiverem um irmão que vai casar na igreja católica, o Senhor diz que não podereis ir. Não tem nada escrito sobre isso na Bíblia. E muitas vezes, na nossa caminhada, nem tudo vai ser preto no branco. Muitas vezes, trilharemos caminhos em que haverão áreas cinzentas. E aí entra a ética. E aí, nesse momento onde entra a ética, eu preciso me perguntar, isso que eu vou fazer vai glorificar a Deus? Se sim, excelente, me convém. Se não, pode até ser lícito.
Pode até todo mundo estar fazendo, pode até ser permitido na lei dos homens, mas não me convém. Outra pergunta que eu devo me fazer: isso que eu vou fazer vai causar tropeço aos meus irmãos? E na palavra do Senhor, lá onde Paulo escreveu, ali no versículo 32, diz assim: não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Então, isso que eu vou fazer vai ser motivo de tropeço para judeu, para gentil, para a igreja? Se sim, pode ser lícito. Pode ser aprovado em lei, pode ter uma lei sancionada pelo presidente, seja ele qual for. Pode ter sido aprovado na Câmara dos Deputados, no Senado. Pode todo mundo estar fazendo, mas não me convém. A minha atitude, eu preciso lembrar que a minha atitude, ela pode aproximar alguém mais de Cristo ou pode afastá-lo do Senhor. Lá no versículo 33 diz assim: também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Então eu preciso entender que o jeito que eu ajo, a forma como eu me porto, as minhas escolhas, as minhas condutas, ou elas vão aproximar as pessoas do Senhor, ou elas vão afastá-las. E então, se eu tenho responsabilidade nisso, a minha atitude, se depender de mim, vai trazer alguém para a igreja. A minha atitude, se depender de mim, essa pessoa vai ver que Cristo é o único motivo pelo qual ela existe. Essa pessoa vai ver Cristo em mim. Essa pessoa vai querer vir à igreja. Essa pessoa vai ver que o evangelho ele muda a vida das pessoas. Vai ver que o evangelho ele faz a diferença. Essa pessoa vai ver que eu não sou igual aos outros. Essa pessoa vai se aproximar do Senhor. No que depender de mim, muitos serão salvos. No que depender de você, muitos serão salvos. Então, para eu saber se me convém, eu preciso parar e refletir nessas 5 perguntas. É moralmente correto? O que a lei de Deus diz a respeito disso? É eticamente correto? Vai glorificar o nome do Senhor? Vai trazer tropeço para alguém? Se você responder essas perguntas e você vê que todas elas apontam para o Senhor e que você vai ser representante de Cristo aqui nesta terra e aonde você for, te convém. Caso não, irmãos, pode todos estarem fazendo, mas eu não vou fazer, porque tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Porque tudo me é permitido, mas nem tudo me edifica. Você pode glorificar o nome do Senhor? Você pode agradecer ao Senhor por esta palavra? Irmãos, essa é uma palavra de ensinamento. Que nós venhamos meditar nessa palavra, gravar essa palavra no nosso coração e que nós venhamos ter orgulho de representar Cristo nesta terra. Que através de nossas vidas muitas pessoas possam ser salvas. Que através de nossas vidas muitas pessoas possam se aproximar do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero agora orar o Pai Nosso com vocês e lembrar que amanhã nós temos um encontro marcado. Se você conhece alguma mulher que tem um desejo de gerar, se você conhece alguma mulher que precisa dessa oração, convide. Amanhã às 8 horas nós estaremos juntos, ao vivo, para a honra e glória do Senhor. Vamos orar o Pai Nosso? Em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um forte abraço, eu te espero amanhã.
você me faz tão